Antes de iniciar o vídeo, não se esqueçam de dar like, compartilhar e se inscrever para ter muito mais. Vídeo todo dia a partir do meio-dia e live quase todo dia a partir das 10h30 da manhã. Episódio 13, tô morrendo no Darksiders e continuamos exatamente de onde paramos. Matamos Draga e finalmente saímos daquela torre miserável. E agora Azrael nos levou até o Éden, onde temos que chegar até uma grande árvore para ter meio que algumas visões especiais. Mas algo que eu não entendo é porque o jogo nos devolveu o controle do personagem se pouquíssimos passos depois a gente volta para mais uma cutscene. Não era melhor ter deixado as duas cutscenes de uma vez? Não há como atravessar. Assim, para aqueles que são dignos, ou aqueles que podem voar. Cavaleiro, você tem lutado contra a escuridão há tanto tempo que isso te marcou. Criaturas da luz irão te sentir assim como eu. Nesse lugar, você é pior que um demônio. Conquiste a escuridão, e então você poderá passar. Você está pronto para se enfrentar na luz? Nem todos estão preparados para o que vem. A Máscara das Sombras. Sim, você verá dentro do domínio das sombras pelo tempo que você usar a máscara. Lute bem. Minhas dúvidas. Acho que não, mano. Acho que não. Agora, para meio que expurgar o mal dentro de nós, temos que ter uma luta contra nós mesmos. E eu gosto muito de jogos que te dão essa possibilidade de lutar contra uma versão de si mesmo das trevas. É muito bom ver simplesmente uma IA jogando por você e mostrando como você é incrivelmente pior, porque meu Deus, esse bicho consegue jogar muito melhor que eu. Mas a diferença é que simplesmente ele só usa os ataques bases do guerra. Ele não usa as outras armas como a foice, as armas de fogo, nem nada. E algo a ser comentado das armas de fogo é que agora elas são praticamente inúteis. Tanto o 38 quanto a Shuriken são inúteis contra boa parte dos inimigos que a gente vai encontrar daqui em diante. Agora essas duas armas só servem realmente para inimigos random, porque sempre que a gente encontra algum boss ou semi-boss, eles têm completamente imunidade contra esses ataques. E eu acho isso muito idiota, porque simplesmente essas armas começaram a ser completamente inúteis. Não dá mais pra usar Shuriken, nem meter bala nos meus inimigos. Eu gostava muito de fazer isso. Era muito divertido poder simplesmente atacar o inimigo de perto e, por algum motivo, caso a gente se afaste, simplesmente meter bala nele infinitamente. Mas não rola mais de fazer isso com todos os inimigos, e sim só os random. E depois de uma luta muito divertida de meter muita porrada no meu clone maligno, ele entra no seu Devil Trigger. E eu, obviamente, também entro no meu Devil Trigger. Temos uma batalha de gigantes muito foda e, pelo amor, é muito divertido. Foi, sem sombra de dúvidas, uma das minhas lutas favoritas. Não pela luta em si, mas pelo que ela é em si, na teoria. Pô, lutar contra o próprio clone é foda demais. O primeiro presente do céu lhe aguarda. Eu ficarei aqui com o vigilante. Não deixarei o cavaleiro fora da minha visão. Onde ele for, eu vou. É mesmo? Então vá, escuridão. Vá até a árvore. Você nunca irá chegar ao outro lado. Se apresse. E não esqueça quem te controla. Agora a gente é capaz de usar a Máscara das Sombras, que também é mais uma das habilidades, e no caso aqui eu não usei e morri. É, isso acontece, né? Essa máscara tem uma habilidade bem mais ou menos, que não serve nem um pouco para lutas, mas sim para também resolver puzzle e passar por lugares que antes eu não poderia. No caso, se eu equipar a máscara, passagens que antes eu não conseguia ir, agora eu consigo. Simples assim, nada a mais. É isso, ele só mostra caminhos e soluções.
Essa máscara não tem nenhuma utilidade em batalha, e só serve pra realmente eu ver o que eu não conseguia ver antes. Depois temos mais uma rápida caminhada aqui de novo. Por que isso? Por que só não foi uma cutscene direto pra outra? Porque eu tive que andar de um ponto A até o ponto B. Não teve nenhum inimigo, não teve nenhuma ameaça, nenhum puzzle. Eu só segui a rota e do nada eu cheguei na próxima cutscene. Pra que isso? Só me lançava de uma cutscene pra outra. Pelo amor, era mais fácil. Já digo que não é exatamente uma reclamação, já que o local é bem lindo e é muito bonito poder ficar olhando pra um lado e pro outro. Mas também é meio engraçado ir de uma cutscene pra outra só andando. Você servirá aos céus ou governará no inferno? Uma tempestade está a caminho. Uriel, breve precisarei de você ao meu lado. Eu seguirei até o inferno, meu senhor. Eles sabem como eles... Não existe plano perfeito, como os humanos costumam dizer. Você fez isso? Você planejou e conspirou para nos trazer a este mundo. Eu simplesmente tomei uma vantagem de sua iniciativa. Eu irei considerar isso uma oferta, Abaddon. E você, meu servo leal, junte-se a mim e assuma seu dever como destruidor. Uma vez que o trono souber o que você fez, você será banido, arrastado em correntes frente ao conselho. Você está condenado. Então eu lhe ofereço uma escolha. Você servirá no céu ou governará no inferno? Agora, retorne para Asriel, o convença a nos ajudar. Então, juntos, nós mudaremos a forma do universo. O Abaddon deve ser punido. Ele modificou a lei para sua vontade, indo na cara do conselho. Que provas nós temos? Os seus estão intactos. Sem dúvidas o anjo teve ajuda, mas de quem? Até soubermos, nós devemos aguardar. Seus atos propõem um desafio expresso. O conselho se enfraquece. Quanto tempo levará até sermos derrotados? Nós não podemos parar Abaddon, mas há outros que poderiam, se eles tivessem um motivo. Nós não podemos enviar os 4. Sem provas não há justiça, somente assassinato. Eles não verão motivo nisso. Assassinato. Nós enviaremos um para quem vingança é motivo suficiente. A espada foi quebrada. Eu protegi o 7º selo. Esse mundo é nosso. O céu é nosso. Você deveria saber que isso era uma viagem só de ida. Agora sim, agora sabemos toda a história. Abaddon virou o destruidor e o conselho, sem provas diretas do crime dele, por sinal, não sei nem como é que eles descobriram e não tiveram provas, simplesmente tiveram que armar todo um plano pra gente, o Guerra, ser acusado dos crimes. E por conta disso, eles nos manipularam pra gente resolver o BO deles. E é impressionante, maluco. O Abaddon criou todo um plano pra sair na vantagem, para matar o inferno. Mesmo assim o cara perdeu, velho. O cara perdeu, mesmo tudo na vantagem. É muita burrice pra um homem só. Mas isso não importa, porque depois das nossas visões conseguimos o cabo da espada, que o Abaddon disse que tinha quebrado. Então, Abaddon é o destruidor, o arcanjo. Ele foi traído. Ele é somente um peão em um jogo maior. Você deve trazê-lo paz. Paz? Abaddon é o destruidor. Eu tenho certeza que paz está fora de questão. Você encontrou alguma pista entre as visões? Uma maneira de pará-lo? Havia uma espada, uma que rompia os selos. A espada do Armagedon.
Mas, depois que os selos foram rompidos, Abaddon ordenou que a espada fosse destruída na bigorna da criação. Cavaleiro, eu temo que a espada esteja perdida para nós agora. Ela será refeita. O que mais você viu? Abaddon protege o sétimo selo. Planeja com os outros acabar com as portas brancas. Uriel levará os Hell Guardians até ele e falhará. O que mais você viu? Eu não vi mais nada. Irei abrir um portal para retornarmos. Uma vez que estiver fechado, o jardim e seus segredos estarão perdidos para sempre. Quando você estiver pronto, eu irei começar. Depois de ver um vídeo, eu descobri que esses jardins do Éden tinha muita coisa escondida nele. E agora eu entendi porque fazia sentido você poder explorar. Mas simplesmente agora já é tarde demais pra isso, né? Fazer o quê? Procure um Thane. Ele nos ajudará. Ele deve nos ajudar. Abaddon dispersou os restos da espada, escondendo-a onde ninguém que caminhe na luz poderá as encontrar. O caminho das sombras. Sim, use a máscara das sombras, monte a lâmina quebrada, então retorne-a para a forja do martelo negro. Quando estiver feito, retorne para mim, talvez eu possa te servir uma última vez antes do fim. Azrael, a qualquer momento você poderia ter me abandonado para meu destino. Morrer na torre, me perder nas cinzas do Éden. Por que me ajuda agora? Quando isso acabar, o conselho irá ver que a justiça está feita. Eu vou matar Abaddon e todos que conspiram com ele. Nós todos devemos responder pelos nossos pecados, cavalheiro. Quando a hora de meu julgamento chegar, eu irei aceitar qualquer coisa que a luz decidir. Vá, não desperdice mais tempo comigo e diga a um Thane que ele é a última esperança de um velho idiota. Falou pra mim que 57 pieces of the armor de blade. 7? Ah, vai se fuder, jogo. Sim, todos esses pontos amarelos no mapa são os 7 pedaços da espada que eu tenho que encontrar. Vá se lascar, jogo. Pelo amor, eu vou ter que reexplorar todo o mapa pra conseguir os pedaços da espada. E eu tava pensando muito que eu tava pertinho do final, velho, mas ainda tinha tudo isso pra fazer. Nesse momento eu pensei que a série ia durar mais sei lá quanto tempo, mas pelo menos um dos 7 pedaços a gente pelo menos já encontra ele na entrada. E a gente é solto bem aqui, justamente onde a gente teve aquela boss fight contra o Vermizão. E algo engraçado é que esse episódio foi praticamente só eu narrando um monte de cutscene aleatória. Mas não se preocupe, porque o próximo episódio será um pouquinho mais avançado. E também será o último, sim, o próximo episódio será o último da série de Morrendo no Darksiders 1. Especificando 1, porque eu ainda pretendo fazer o do 2, o do 3, e quando lançar, obviamente não quando lançar, porque eu sou atrasado, também jogarei o 4. Mas, pra quem tava odiando essa série, finalmente verá o fim dela no próximo episódio, então até lá. Antes de iniciar o vídeo, não se esqueçam de dar like, compartilhar e se inscrever para ter muito mais. Vídeo todo dia a partir do meio-dia e live quase todo dia a partir das 10h30 da manhã. Episódio 14, penúltimo episódio da série de Morrendo no Darksiders 1. E sim, eu falei no último episódio que era o penúltimo episódio, mas nunca é o último, sempre tem mais. E agora vamos para um dos maiores momentos chatos, já que eu tenho o objetivo de encontrar 7 partes da espada do Armagedon. E, por incrível que pareça, elas estão espalhadas por todo o mapa. Sim, todos esses pontinhos amarelos são onde eu tenho que ir pra pegar a espada. E, velho, isso não foi nem um pouco fácil e divertido. Mas só pra, mostrar como é as partes da espada, o primeiro pedaço já estava bem na nossa cara, logo na saída de onde a gente tinha chegado. Outra coisa que eu achei interessante é que a gente está justamente na arena de batalha onde a gente enfrentou o Verme Rei lá pra dar o coração pro Samael. Achei isso bem
legal. O bom de ter voltado aqui é que eu simplesmente tinha o Volgrin, que pelo amor, com certeza deveria ter mais lugares onde ele spawna. E eu vou falar melhor disso depois, mas pelo amor, deveria ter. Mas, pelo lado bom, é que simplesmente a gente tinha muito dinheiro pra gastar, já que a gente mal tinha visto o Volgrin nesses últimos episódios. Então eu comprei bastante melhoria para as minhas armas e também bastante item de cura, porque eu sabia que eu tava chegando perto do fim. E agora vem a parte problemática de caçar essas partes da espada do Armagedon, porque para encontrá-las eu preciso me guiar pelo mapa grande do jogo, já que tem dois tipos de mapa, esse que vocês estão vendo, que mostra toda a área, e esse outro, que mostra só pela sala, entre aspas, que eu tô. E o problema é que no mapa grande não mostra onde exatamente o meu personagem está, só mostra realmente o desenho de todo o mapa. Só que é só nesse mapa grande que dá pra ver onde estão as partes da espada, e no mapa pequeno não dá pra ver, só se eu estiver na mesma sala que é a parte da espada. E isso é um enorme problema, porque eu não tenho como me guiar até o lugar, eu tenho que ficar simplesmente andando de um lado pro outro até simplesmente achar, usando minha intuição pra saber que lado eu tenho que ir. Eu achei isso meio chato, acho que deveria simplesmente mostrar também, pelo menos de alguma forma, onde eu estou no mapa mais colorido. E até tem os portais do Volgrin, que ficam relativamente perto de cada parte da espada. Mas simplesmente alguns desses portais do Volgrin não levam tão perto assim quanto eu gostaria, e eu ainda fico um pouco perdido. E também tem outros portais que eu simplesmente só não acessei, como que eu tô indo agora, porque simplesmente a espada fica perto do portal, mas eu não tinha encontrado simplesmente esse local do Volgrin antes. E nem depois que eu pego a espada, simplesmente eu só passo reto por isso. Mas depois de muito sofrer, pegamos finalmente mais uma parte da espada, e agora só faltam 5 pedaços. E eu, em vez de só pular de uma parte para outra para facilitar para vocês, eu prefiro deixar vocês verem exatamente todo o percurso e caminho que eu faço do ponto A até o ponto B, para vocês verem quão chato é essa parada de simplesmente eu não ter a certeza de onde as espadas estão e tem que simplesmente ir até lá cavalgando de vez em quando e outras vezes andando. Mas surpreendentemente, no meio do nosso caminho algo acontece para nossa surpresa. Isso não é uma emboscada, cavaleiro, eu vim sozinha. Eu, Uriel da Guarda Infernal, campeã da Cidade Branca, lhe invoco, cavaleiro, para o Nex Sacramentum. Idiota. Eu reivindiquei sua vida perante o Criador. Você irá desobedecer? Por quê? Porque Abaddon disse que você entendia a honra e porque ele era o melhor de nós. O julgamento da morte não pode ser rompido até que um caia pelas mãos do outro. Eu aceito. Nesse momento eu pensei que ia ser mais uma boss fight fácil que nem da última vez. Simplesmente o pai é muito bom em humilhar a Uriel. Eu sou demais e ainda tô mais forte que a última vez. Só que eu acabei descobrindo da pior forma possível que não era só eu que estava mais forte desde a última vez. Esse bicho miserável conseguiu me dar uns tapinhas nervosos. Mas o pai aqui é foda e depois de uma boa luta eu obviamente ganhei dela facilmente, velho. Isso, guerra, bate mulher. Sim, sim. O que você está esperando? Destroça essa bruxa. Guerra, não se atreva a dar as costas. O Nex Sacramento é meu e eu decido quando o anjo morre, não você. Você fez um juramento para mim. Abaddon é o destruidor. Mentiroso. Para lhe proteger, ele lhe escondeu a verdade. Você se comprometeu a seguir seu senhor até o inferno sem saber que lhe aguardava ou que ele se tornaria. Ele foi traído e se tornou inimigo de toda a criação. Eu estive na árvore, seu presente foi a verdade. Eu compartilhei com você agora. Lembre-se do juramento da morte, em breve deve ser cumprido.
Uma luta bem legal até de se ter, e algo que eu tenho a comentar é sobre as cutscenes, que eu não sei se vocês repararam, mas elas mudaram. Simplesmente o estilo delas mudaram. Antes as cutscenes eram mais travadas, mudando a câmera de posição, mas agora simplesmente tá começando a passar bem mais pela cara dos personagens, arrastando eles pela nossa cara, enquanto simplesmente o fundo tá passando. E simplesmente esses momentos foram aumentando mais e mais, e eu fui ficando meio estranho, porque simplesmente até a gente matar o Estraga não era assim. Do nada teve essa mudança meio que repentina. Eu até pesquisei no Google e no ChatGPT pra ver se eu consegui alguma informação sobre isso, mas não encontrei nada de realmente interessante ou relevante. Então realmente parece que só mudaram o estilo porque sim, né? Parece que ficou mais legal pra eles. De qualquer jeito, depois de meter o cacete em mulher, simplesmente pegamos mais uma parte da nossa querida espada do Armageddon. Eu fiquei pensando bastante sobre essa parada de ter que ir pra um lado e pro outro, e pra um lado e pro outro, pra pegar simplesmente todos os pedaços da espada. E eu achei até que interessante a ideia de fazer a gente, o jogador no caso, voltar pelas partes que a gente já foi e já explorou. Afinal, esse mapa é muito grande, vasto e até que bonito. Mas simplesmente eu também acho chato pra cacete isso, velho. É uma enrolação enorme, a gente tem que ficar indo em todo canto só pra pegar pedaço de espada miserável, velho. E depois de muito andar, pegamos mais um pedaço, faltando só 3. E esse pedaço foi bem no início do jogo. Eu achei algo até que legalzinho. Pro meu alívio, pelo menos o antepenúltimo pedaço não foi tão difícil e demorado de se pegar quanto os outros. O que foi demorado foi realmente explorar o lugar, já que eu meio que parei pra fazer outras coisas ali. Mas depois de muito andar, pegamos mais um pedaço finalmente. Só faltam dois. E esse penúltimo pedaço foi, pelo amor, velho, numa parte meio chatinha de ir porque tava lotada de anjos. Simplesmente eu mal conseguia chegar no pedaço porque os anjos ficavam me matando e era muito chato porque eles voavam, anjos miseráveis. Tanto que minha estratégia foi até mesmo só ignorar os anjos e passar reto por eles. E agora pegamos ele, o penúltimo pedaço, só falta um, só mais um. E esse último pedaço, não ironicamente, eu deixei o mais difícil e demorado por último. Pelo amor, vá se lascar, jogo, como é que eu consegui a cagada de deixar o pior por último? E ele foi o mais demorado, não pelos inimigos que eu tinha que enfrentar, mas sim porque eu estava completamente travado em uma parte. Eu simplesmente cheguei numa área que eu deveria subir, só que eu não sabia como subir. Então eu tive que caçar de novo aquela mesma série que o cara zerou há anos atrás, Darksiders, e simplesmente vi ele tentando passar pela parte que eu passei. E quando eu vi a resposta daquilo, eu fiquei até meio decepcionado comigo mesmo por ser algo tão óbvio. E é impressionante que sempre é algo óbvio e eu que só não vejo mesmo. E eu já tava tão de saco cheio que eu só simplesmente ignorei os dois inimigos ao meu redor e só peguei finalmente o último pedaço. Aleluia, acabou. Pra vocês foi rapidinho, mas pra mim demorou uma eternidade, velho. Vá se lascar. E depois de tudo isso, eu fui falar com o Ten. E não foi difícil achar ele, afinal, enquanto eu tava procurando os pedaços da espada, eu acabei me perdendo e chegando na casa dele sem querer. Minha obra-prima. Até agora.
Me diz que... Ai meu Deus, eu falei, do canal. Não é a lâmina do caos, infelizmente. É só a espada do Amargedon em nossas mãos. Que tem um design até que bem legal, apesar de eu gostar da nossa espada que a gente já tinha. Mas apesar de ser uma espada nova, ela não faz absolutamente nada de diferente. São os mesmos ataques que eu tenho já. E se bobear, até mesmo o mesmo dano. Só mudou realmente a aparência dela. E agora, com essa arma, somos capazes de realmente ferir o Destruidor Abaddon. Mas vocês só verão a morte desse maldito inimigo no próximo e último episódio da saga de Morrendo no Darksiders 1. Antes de iniciar o vídeo, não se esqueçam de dar like, compartilhar e se inscrever para ter muito mais. Vídeo todo dia a partir do meio-dia e live quase todo dia a partir das 10h30 da manhã. Episódio 15 e finalmente o último episódio da saga de Morrendo no Darksiders. Eu gostei muito de jogar esse jogo com vocês, mas felizmente chegamos ao fim de mais uma saga. E finalmente voltamos para ele, o Anjo da Morte, Azrael, para ele nos levar até o local que precisávamos. É o Abaddon. Uriel liderou a guarda infernal contra ele. É como você disse, a guarda infernal irá cair. Anjo da Morte, sirva-me mais uma vez. Ela me confundiu com outra pessoa. Ela o amava e eu acredito que ele a amava há muito tempo antes de tudo isso. Idiota, ele escolheu o dever acima de tudo e morreu por isso. Você fará o mesmo? O céu caça você, o inferno te odeia. Toda a criação não se importa se você vive ou morre. Junte-se a mim, guerra. Como uma grande espada, eu e ele irão levantar, e nossos inimigos irão tremer diante de nós. Os despojos de 1000 vitórias serão seus. Ou sirva a justiça de um conselho corrupto e um criador que abandonou seus mais fiéis. Eu lhe ofereço essa escolha, cavalheiro. Você servirá no céu ou governará no inferno. Eu escolho o que uma vez um covarde não escolheu. E se inicia agora a luta final contra o boss final, na batalha final, E simplesmente o momento até aqui foi foda demais, velho. O guerra é foda e o bicho é foda. Pelo histórico de boss fight do jogo, eu não tinha tantas expectativas assim sobre a boss fight final. Mas não vou mentir que enfrentar esse dragãozão foi meio decepcionante por alguns motivos. Em primeiro lugar, as armas de longo alcance não funcionavam de novo. O jogo vá se lascar. É um inferno, já falei no último episódio, mas eu repito, armas de fogo não funcionam mais depois de um certo nível de gameplay. Apenas contra inimigos random, velho. E eu não quero usar arma de fogo apenas contra inimigos random. Eu quero usar contra tudo que for inimigo, velho. Pra que eu tenho arma se eu não posso usar? E lutar contra esse dragãozão também é meio chato, porque simplesmente ele só vai ficar correndo em volta de você, querendo te dar um tapinha besta. E o nosso objetivo é dar um tapinha em vez dele nos dar um tapinha, derrubar ele e só aí a gente pode dar dano nele. E de vez em quando eu consigo até ser foda e derrubar ele 2 vezes, uma logo seguida da outra.
fazendo essa boss fight conseguir ser bem fácil na realidade de vez em quando. Mas é claro que se ele só tivesse um ataque ia ser fácil demais, mas por sorte ele tem dois, ele não tem um. E o segundo é bizarro de tão fácil de desviar que é. Ele simplesmente voa lá pro céu, depois cai em cima de mim, é só eu dar um dash com o cavalo e simplesmente eu escapo. Não precisa nem ser no time certo, no momento específico, não, é só dar o dash mesmo. Qualquer hora que eu for dar o dash, de vez em quando nem precisa dar dash, é só fazer um zigue-zague e já dá pra escapar dele. Esse dragão é bem mais ou menos e tal de se enfrentar. E um último detalhe dessa boss fight é que além da arma no Armageddon não dá pra usar mais nada contra ele, literalmente nada. Qualquer outra arma que eu tentar usar além da espada do Armageddon não vai funcionar e não vai dar dano nele. E eu acho isso muito idiota porque o jogo foi com o tempo nos dando várias e várias armas e equipamentos diferentes para se usar em lutas. E na batalha final, onde estamos mais acostumados com todas as armas que conseguimos e começamos a aprender a dar combos incríveis, simplesmente é quando a gente não pode usar as armas. Não dá pra dar tiro, não dá pra usar a foice, não dá pra usar o socão, não dá pra usar nada, velho. Nada, vá se lascar, jogo. Velho, quem teve essa ideia de jirico de só dá pra usar a espada do Armageddon? Eu entendo que na lore faz sentido, só a espada do Armageddon pode dar dano nele. Mas tirando a lore, velho, é só ridículo isso, velho. Um monte de arma e a gente não pode usar num hack and slash, velho. É um hack and slash, eu não posso usar armas variadas. Simplesmente muito decepcionante essa boss fight contra o dragão, velho. É ridículo de idiota. Perdão pelo áudio todo bugado, eu não vi isso na hora. Mas chegamos agora na segunda parte da boss fight, que agora enfrentamos o verdadeiro Abaddon, ainda corrompido por sei lá o que, pela maldade. E realmente é uma luta um pouco mais interessante do que a luta contra o dragãozão, fodão e tudo mais de 2 ataques. Mas continua com a droga do mesmo problema, não dá pra usar nenhuma arma além da desgraça da espada principal. Velho, conserta um e dificulta outro, velho. Muito ruim mesmo, não dá pra usar nenhuma arma além da espada principal. Mas apesar desses males, pelo menos a segunda parte da boss fight é um pouco mais digna de uma batalha final do jogo. Mas apesar de ser um gamer incrivelmente foda e quase invencível, eu acabei perdendo a luta. Infelizmente eu voltei lá do dragão. Vá te lascar, jogo, vá te lascar, dragão miserável. E não me perguntem como, mas eu consegui ainda assim morrer 3 vezes para esse dragão infernal miserável, até eu finalmente voltar pra batalha contra o Abaddon, um sombrio Abaddon das trevas, Evil Abaddon, como vocês preferirem chamá-lo. E nessa segunda tentativa contra o Evil Abaddon, Abaddon das trevas, eu fui com um pouco mais de cautela e não só simplesmente spamando o botão de bater aleatoriamente e desviando aleatoriamente. Por conta de eu ter usado 10% do meu intelecto em vez de só 2 dele, eu consegui obviamente ganhar essa luta miserável. Ai, foi. Você me ensinou uma coisa, Abaddon. Algumas vezes o dever deve ser posto de lado para fazer o que deve ser feito. Não é por dever que eu te matarei agora. Colha o que você plantou, traidor. Você tinha que saber que era um bilhete só de ida. O conselho. Eles sabiam que você não queria bancar o carrasco por causa de sua preciosa honra.
Eles deixaram você cair. Eles sabiam que você acabaria com todos para limpar a sua honra. E você fez. Paciência, mulher de programa. Eu tenho algo para você também. Eu ficarei com isso. Se rompesse, você poderia ter ideias como não voltar para sua jaula. É trágico, realmente. Você tinha liberdade na palma de suas mãos e você a perdeu. O que é tão engraçado, mesmo você não iria rir no seu próprio funeral. Estou rindo no seu. O juramento da morte está completo. Garota de programa Hell Guardian, o que você fez? Eu vou arrancar essas tripas de sua auréola. Continue se levantando. Eu vou simplesmente te matar novamente. Eu estava apenas cumprindo ordens, como você. O que você vai fazer? Lutar contra o conselho? Lutar contra todos? Você nunca vai se safar. Você está me escutando? Nunca! Não se esqueça quem o comanda. Eu não me esqueci. Você sabia? Você sabia o que aconteceria aqui? O que eu faria? Foi por isso que você me poupou? Não. Então por quê? Porque eu não queria que a última honra do céu morresse junto com sua campeã. Todas as dívidas estão pagas. O dever que mantenho pode me obrigar a levantar minha espada contra você. E se esse dia chegar, eu não hesitarei. Você será caçado, a Cidade Branca com certeza, o Conselho e haverão outros. Você irá enfrentar essa guerra sozinho? Não. Não sozinho. Puta que pariu, velho! Esse final foi simplesmente incrível. E pra quem não entendeu esse final com os 3 cometas, esses são os outros Cavaleiros do Apocalipse, que como vocês sabem são 4. Eles só não puderam vir porque não foram todos os selos que foram quebrados e tinham sobrado um, que foi o que foi quebrado agora há pouco. E por conta disso, os outros Cavaleiros do Apocalipse puderam vir. E simplesmente se tem algo que eu achei muito legal foi a história desse jogo. A gameplay foi sim muito divertida, apesar de ter vários momentos que eu achava chato, principalmente em puzzle, mas a história simplesmente era fantástica. Eu amei cada parte, o universo que foi construído foi incrível e muito divertido de se explorar. E simplesmente esse jogo foi tão bom que ele teve 3 continuações. Mas não ironicamente, desses 3 jogos seguintes, 2 se passam na realidade no passado dessa gameplay que a gente teve em Darksiders 1. E sim, eu pretendo trazer também o resto dos jogos, o Darksiders 2, o 3 e o Genesis. Pra falar a verdade eu não quero muito trazer, mas o 4 quando sair talvez eu traga. Porque simplesmente esse universo é bom demais pra vocês não verem comigo. E algo muito legal é que em cada Darksiders 1, 2, 3 e o Genesis a gente joga com um cavaleiro diferente. E sem sombra de dúvidas a gameplay muda muito. Tanto que o 2 não é nem um hack and slash, tá mais pra um RPG de ação. E o 3 se parece mais com um Souls-like. Mas infelizmente eu não trarei esses jogos tão próximo assim e demorará bastante pra eu realmente trazer eles. Saibam que eu gostei muito de fazer essa série e obrigado pra quem tem assistido e chegado até aqui. Amo todos vocês, meus caros seguidores lindos e fantásticos. E é isso, gente. Até a próxima série de Morrendo em Algum Jogo Aleatório.